O vídeo começa com o Nate que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai e fala que se chama Nate e se apresenta para ela. Depois dela dizer que está bem, ele pergunta aonde ela está indo. Ela responde que está indo para casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela. Porém, ela fala que está num relacionamento há mais de 5 anos. Então, ele pergunta se ela não pode passar o seu Instagram, mas ela fala que é melhor não e tenta ir embora. Ele até tenta convencê-la, mas sem nenhum sucesso. Sendo assim, o youtuber caminha até a sua Lamborghini. E quando a mulher vê a máquina do Nate, ela não resiste e vem atrás dele puxando conversa e pergunta o que ele vai fazer agora. O Nate responde que está indo procurar um lugar para comer. Ela então fala que também está procurando um restaurante e fala que eles podem ir almoçar juntos. Em seguida, o YouTube desce da Lamborghini e ela pergunta o nome dele e pega na mão dele, mostrando muito interesse. Então, o Nate pergunta se ela é da cidade. Ela responde que sim, que mora aqui há bastante tempo. Sendo assim, ele fala que então ela deve saber os melhores lugares para eles irem almoçar. Na sequência, ele fala para eles não perderem mais tempo e chama ela para entrar no seu carro. E como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra no carro. Mesmo tendo um namorado, e ela ainda tinha dito que estava noiva. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o YouTube fala que vai levá-la para fazer compras e comprar o que ela quiser, mas tem uma condição, que ela teria que terminar com seu namorado e ser a namorada dele. A garota não pensa duas vezes e fala que o namoro dela já não está indo bem. Então ela topa sair com ele e ir para o shopping para fazer compras. E tudo estava indo bem, até que o Nate fala que não vai mais sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele então pede para ela descer do carro. Ela fala que tudo bem e que vai descer do carro e que é ele que vai sair perdendo porque ela é linda demais para ele. Porém, no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Joel fazendo o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele chega nela e fala que achou ela muito linda e pergunta qual o seu nome. Porém, ela fala que não é para ele chegar muito perto. Joel então fala seu nome e se apresenta para ela. Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela responde que não, mas também não está procurando um. Joel fala para ela ficar calma porque ele só fez uma pergunta. Ele então fala que achou ela muito bonita e gostaria de fazer amizade com ela. Porém, ela fala que não conhece e não faz amizade com qualquer um. Então, ele pergunta se ele não pode pegar o Instagram dela para eles conversarem depois como amigos. Ela fala que não e que ele não faz o tipo dela e que ele já está incomodando ela. Então Joel fala que tudo bem, se despede e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Mas na hora que a garota vê a máquina dele, ela vem perguntando qual carro é esse. Joel fala que é uma Lamborghini e que ele comprou faz pouco tempo. Ela então pergunta o preço do carro e ele responde que custa mais ou menos uns 300 mil dólares. E chama ela para se sentar no carro para ver como é por dentro.
Em seguida, Joel pergunta por que ela não queria conversar com ele antes de ver sua Lamborghini. Ela fala que ficou com medo do jeito que ele veio abordá-la. Joel fala que chegou nela de forma normal e não falou nada demais. Ela fala que isso agora é passado e pergunta se ele não quer levá-la para sair. Joel fala que sim, que eles podem sair agora. Em seguida, Joel chama ela na frente do carro e fala que o carro dele tá meio sujo e que ele ainda não lavou direito. Em seguida, ele fala que hoje à noite ele vai dar uma relaxada em casa e fala que tem uma cobertura com uma ótima visão e pergunta se ela não quer sair para beber com ele e depois ir para sua casa. Ela responde que sim e aceita o seu convite. Joel então pede para ela dar um 360 e fala que ela tá muito linda e que ela é bem charmosa. E a garota fica achando que vai se dar bem. Em seguida, ele fala que desistiu de sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que já tá indo embora. A mulher vai embora, mas acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele fala que se chama Kilo e pergunta aonde ela vai com tanta pressa. E ela responde que está indo embora para sua casa. Então ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Sendo assim, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa quando ele foi falar com ela e parecia que ela não queria falar com ele. E ela responde que não queria mesmo e ainda não quer falar com ele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a garota é bem ignorante e fala que não e que ele já está enchendo a paciência. Então, o YouTube diz que tudo bem e caminha até a sua Ferrari. E quando a garota vê que a Ferrari é dele, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse pelo cara. E magicamente a garota passa o telefone para ele e fala que eles podem sair para dar uma volta. O youtuber fala que fica com vergonha quando vê uma garota bonita e que ele está com vergonha agora. A garota fala que ele não precisa ter medo porque ela não vai fazer nada com ele que ele não queira. Em seguida, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele no início e pergunta a ela se ele não faz o tipo dela. Ela fala que ficou com medo porque ele era um estranho, mas agora ela já viu que ele é um cara gente boa. Kilo então pergunta se ela não mudou de ideia só por causa da Ferrari. Ela fala que gostou do carro também, mas que se ele fosse muito feio, nem com uma Ferrari, ela ia querer sair com ele. Então, não foi só por causa do carro. Nessa hora, ele fala que vai mostrar o carro para ela e chama ela na frente do carro. Ele pergunta se ela gostou da Ferrari, e é claro, a garota fala que sim. Então, ele pergunta se ela gosta de carro rápido e ela fala que quer dirigir o seu carro. Então, o YouTube fala que eles podem sair para tomar uma bebida e depois irem para sua casa. A garota topa e pergunta por que eles não estão indo agora e estão perdendo tempo. Então, nessa hora, o YouTube fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ele faz experimento social e que ele caça garimpeira de ouro e que quando ele tentou falar com ela no início, ela foi muito rude e ignorante com ele, mas depois que viu sua Ferrari, ela mudou de ideia muito rápido e agora está interessada em sair com ele. Ele fala que ela é uma interesseira e que ele não vai sair com ela e que agora ela pode continuar andando rápido que nem ela estava andando.
porque ele não sai com garimpeira de ouro, e fala pra ela que na Ferrari dele, interesseira não entra. A mulher fica muito sem graça e sai sem falar nada. E o YouTube a deseja uma boa noite e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem. Ele pede licença e fala que ela está muito linda e pergunta como ela está. Ela fala que está bem, mas ela tem namorado. O youtuber se apresenta para ela e pergunta se ela realmente tem namorado, e ela responde que sim. O youtuber fala que só ia perguntar onde fica o Starbucks, porém ela fala que o namorado dela fica bravo se ela conversar com outros homens. O youtuber pergunta se ela não pode passar seu Instagram, e ela fala que não, que ela tem que ir embora. Ele pergunta se ela pode pelo menos mostrar a direção. Ela fala que não e que já disse que o namorado dela é muito ciumento. Kilo então fala que vai perguntar a última vez se ela não pode passar o número para eles conversarem depois. E não precisa do namorado dela ficar sabendo. Porém, ela manda ele ir embora. Sendo assim, ele vai em direção à sua BMW. E é aí que a mágica acontece. Como vocês viram, ela vai correndo atrás dele e pergunta se o carro é dele. O YouTube confirma que sim e pergunta se ela gosta. Ela fala que gostou muito do carro. Então ele pergunta se ela pode mostrar o caminho para ele. E na mesma hora ela fala que sim e entra no carro com ele. Mas mal sabe ela que vai se dar muito mal. Dentro do carro, ela fala que é de Houston. O YouTube pergunta por que ela mudou de ideia. E ela fala que tem 1 hora para sair com ele para depois encontrar com seu namorado. E fala que gostou dele de verdade. Em seguida, o YouTube chama ela para fora do carro para tirar algumas fotos com ela. Então, ele elogia as tatuagens dela enquanto ele tira as fotos para ela. E fala que vão bombar nas redes sociais porque estão ficando ótimas. Na sequência, ele fala que está caçando garimpeira de ouro e que ele encontrou uma. Ele diz a ela que ela é uma garimpeira de ouro. Ela fala que não é assim. O youtuber fala que foi só ela ver o carro dele que ela mudou de ideia. Ele fala que não quer mais nada com ela e manda ela ir embora porque ele não sai com interesseira. Então ela vai embora toda sem graça, mas acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nate que vai fazer o teste da interesseira com a BMW i8. Ele aborda a garota e pergunta como ela vai. Ela fala pra ele que não fala com estranho e não demonstra vontade nenhuma de falar com ele. Ele diz que se chama Nate e pergunta qual o nome dela, mas ela sai andando e nem responde. Então, o YouTube caminha até a sua BMW i8 e na hora que a garota vê a máquina do Nate, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. Então, o Nate vendo que a garota voltou para falar com ele, ele desce do carro e fala que o carro é dele e que ele comprou há pouco tempo. Em seguida, ela pergunta se ele estava tentando conhecê-la. Nate fala que sim, mas ela não deu nenhuma chance para ele. Ela fala que houve uma má comunicação. Então o Nate pergunta se ela estava indo tomar um café mesmo. Ela responde que sim e o convida para ir com ele. O Nate então fala que gostaria muito, mas primeiro quer conhecê-la melhor. Então ela pergunta novamente se esse é mesmo seu carro e demonstra muito interesse. O Nate fala que sim e dessa vez ele pega o número dela.
Porém, ela fala que pode ser de outra pessoa ou ser alugado. O Nate então fala que ele tem o documento do carro e que se ela não acredita nele, ele pode mostrar para ela. Mas ela fala que acredita nele. Em seguida, o YouTube convida ela para entrar no carro com ele. E depois de ver a máquina do YouTube, ela entra no carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. E se ela vai ser interesseira ou não. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele. Ela responde que ficou com medo e tem muito medo das pessoas se aproximarem dela. O YouTuber então pergunta se ele demonstrou ser uma má pessoa. Ela responde que não e pede desculpas por antes. O Nate então fala que ela poderia tê-lo tratado melhor. Nessa hora, o Nate fala que está óbvio que ela só quer sair com ele por causa do seu carro e só voltou para falar com ele por interesse no seu dinheiro. Além disso, ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele desistiu de sair com ela. Ela fica sem palavras e o Nate pede para ela descer do carro e tomar seu café sozinha. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com London que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele aborda essa morena, pergunta o que ela está fazendo e se apresenta para ela. Ele fala que se chama London e é um prazer conhecê-la. Ele então pergunta qual o nome dela e ela fala que se chama Kiki. Então ele pergunta para onde ela estava indo e ela responde que estava indo embora para casa. Então London pergunta como está indo o dia dela e ela responde que está indo tudo bem. London então fala que se ela estivesse com ele, ela estaria bem melhor e fala que eles podem vibrar juntos. A garota fala que já está bem do jeito que ela está. Na sequência, London pergunta se pode pegar o número dela. Ela responde para que ele quer pegar o número dela. O YouTuber fala que gostaria de conhecê-la melhor porque ele gostou da vibe dela e que não custa nada ela passar o seu número. Então, ela fala que não passa o número para pessoas a não ser que elas paguem as contas dela. Ela então fala que ele não aparenta ter dinheiro e que ele não pode cuidar dela e sai andando. Então, London se despede e vai em direção ao seu glorioso Corvette C8. E na hora que a garota vê a burrada que ela tá fazendo e vê a máquina do YouTuber, ela não perde tempo e vai correndo atrás dele. Ela então fica toda sem graça e fala que não queria parecer rude com ele e só não gosta de passar seu número para pessoas que não podem lhe ajudar. London então fala que ela achou que ele não tinha dinheiro só porque ele não está tão bem vestido. Ela fala que não e tenta arrumar uma desculpinha esfarrapada. London então pega o número dela e chama ela para entrar no carro. Dentro do carro, o London pergunta o que ela espera dele. Ela fala que quer que ele pague as contas dela, compre um carro novo para ela e cuide dela e não deixe faltar nada. Então, nessa hora, London fica indignado e fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais nada com ela. E tudo foi só para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro. Então ele fala que não sai com garimpeira e pede para ela descer do carro. Ela então fica toda sem graça e ele fala para ela pensar no que ela disse para ele. E ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London.
O vídeo começa com o youtuber Joel, que aborda essa garota enquanto ela abastecia seu carro em um posto de gasolina. Ele inicia uma conversa perguntando qual o seu nome e ela diz a ele que se chama Adriana. Então ele se apresenta e Joel pergunta o que ela está fazendo em pleno Natal e pergunta se ela ganhou presentes. Ela diz a ele que está indo bem o seu Natal e que ela ganhou algumas roupas de presente. Em seguida, Joel pergunta à garota se ela tem um namorado. Ela diz a ele que tem namorado e que ela tem um compromisso. Joel pergunta quanto tempo eles estão juntos e ela diz a ele que já tem mais de um ano. E além disso, ela fala que ele é do exército. Então, Joel fala que namorados que são do exército não são bons companheiros porque eles ficam muito tempo longe. Mas que Joel está aqui e seria um bom partido para ela. Em seguida, Joel pede para pegar o número dela, porém ela fala que ela tem namorado e isso não é certo. Joel então pergunta se ela ama ele e ela fala que sim. Em seguida, nesse momento, chega um cara em um carro de luxo e começa a conversar com Joel e pergunta se a mulher é sua namorada. Joel fala que não, que ela tem um namorado. O cara fala que gostou dela e queria dar uma volta no carro com ela. A garota não pensa duas vezes e entra no carro com um desconhecido, mesmo tendo um namorado e tendo dito que o amava. Então, após ser rejeitado, Joel vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o cara que ela rejeitou tem um carro muito mais luxuoso e caro do que o que ela está agora, na mesma hora ela pede o cara para ela voltar a falar com Joel. Então a garota desce do carro e vai toda arrependida atrás de Joel pedindo desculpas e fala que gostou muito do carro dele e tenta se explicar para ele com uma desculpinha esfarrapada. Porém, Joel questiona dizendo que ela disse que tinha um namorado e entrou no carro do cara e deixou ele aqui sozinho. Ela fala que se ele der uma chance para ela, que ela pode se redimir com ele. Sendo assim, Joel desce do carro e começa a mostrar para ela sua máquina. Ela pergunta quanto ele pagou na Lamborghini. Joel fala que custou quase $400 mil e que a Lamborghini dele é toda personalizada. Em seguida, ela pede o telefone de Joel para anotar o seu número. Mas Joel questiona também que ela entrou no carro e deixou ele ali sozinho. Em seguida, ela pede o telefone de Joel para anotar o seu número, mas Joel a questiona, dizendo que ele não gostou dela ter entrado no carro e deixado ele ali sozinho. Ela fala que estava o testando e que se ele quiser ficar com ela, ele tem que lutar para ficar com ela. Nessa hora, Joel fala que ele não vai sair com ela porque ele precisa dizer a verdade para ela, que ela caiu num experimento social e que demonstrou ser uma gold digger. Ele mostra para ela a câmera e fala que está filmando para o seu canal no YouTube. Em seguida, Joel chama o outro integrante do canal e ele estaciona seu carro ao lado. Então Joel explica que ela é uma gold digger e ela caiu no teste da interesseira. E ela vai embora morrendo de vergonha. O vídeo começa com o caçador de interesseira Nate abordando essa garota. Ele pergunta para onde ela vai e tenta um papo descontraído com a garota. Ela responde que se mudou para a cidade faz pouco tempo e que está tentando resolver alguns problemas da sua empresa. Nate, já interessado, pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que está solteira e que terminou seu relacionamento já faz 5 anos. Em seguida, Nate fala seu nome e se apresenta para ela, dizendo que é um prazer conhecê-la.
E a impressão que a gente tem é que ela parece mesmo ter gostado do Nate. Aleluia! Em seguida, ela convida ele para almoçar e o Nate fala que eles podem ir no seu carro. E ele não perde tempo e arrasta ela para dentro do carro. Lá dentro do carro, Nate pergunta para ela com o que ela trabalha. Ela responde que trabalha com música e modelagem. Então, Nate pede para ela cantar uma música para ele, mas ela fala que precisa de uma melodia e um instrumental para ficar bom. Em seguida, o YouTube fala para ela que está morrendo de fome e pergunta a ela qual restaurante eles vão. Depois de decidirem o restaurante que eles vão, é nessa hora que o teste começa. Um funcionário do Nate chega se passando pelo dono do carro e começa a dar o maior esporro no YouTuber, perguntando o que ele está fazendo com seu carro e por que não entregou até agora. Nate fala que já ia entregar o carro, porém que acabou conhecendo essa garota e eles estavam indo almoçar e depois ele ia entregar o carro. O cara fala pra ele dar o fora do seu carro porque ele já está puto com essa situação. Nate pergunta por que ele está sendo tão rude com ele e sai do carro fingindo estar chateado. A mulher desce do carro junto com o Nate e demonstra nenhum interesse pelo carro. O cara dentro do carro até chama ela para sair com ele e mostra seu relógio de luxo, mas a mulher se mantém firme e fala que não vai com ele. Nate fala que não era para ele ter aparecido tão rápido. A mulher fala que está tudo bem e que ele não precisa mentir porque ela gostou da personalidade dele e que ela tem um carro que está logo ali na esquina e que eles podem almoçar no carro dela. Então ela pede para ele esperar enquanto ela vai buscar o carro. Então Nate concorda e fica esperando ela voltar. E a mulher volta com uma super McLaren. É o quê? O YouTube fica surpreso ao ver ela chegando em uma McLaren. E ele vai até ela e entra no carro. Ele fala para ela que está gravando e tem uma câmera ali filmando, porque ele faz teste para ver a reação das mulheres para saber se elas são interesseiras após ver o carro de luxo dele. Ele fala que apreciou a atitude dela e que ela não é interesseira. Aleluia! Ele fala que tem uma McLaren e que aquela Lamborghini Urus também era dele e que tudo era só um teste. A mulher fica surpresa e em seguida eles descem do carro. Então, Nate pede para pegar o Instagram dela e depois dele elogiar ela por ter sido uma mulher sensacional sem interesse nenhum, ele chama ela para almoçar e mesmo depois do teste, eles acabam ficando amigos e vão almoçar juntos. O vídeo começa com Kilo, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele aborda a garota no carro e pergunta como ela está, e depois dela falar que está bem, ele fala que está com seu carro ali e que a sua gasolina acabou e pergunta se ela não pode arrumar alguns dólares para ele colocar gasolina no seu carro. A mulher fala que não tem dinheiro para dar para ele e pergunta como que ele sai de casa sem ter dinheiro para colocar gasolina. O YouTube então explica que na verdade ele inventou isso tudo e só queria falar com ela porque achou ela muito atraente e pergunta para ela se ela tem namorado ou algum homem.
Em seguida, ela responde que tem namorado e ele tenta pegar o número dela, porém ela fala que ele está incomodando e manda ele ir embora. O youtuber então vai em direção ao seu glorioso Corvette C8 e é aí que a mágica acontece. A mulher vê que está fazendo burrada e na mesma hora vai atrás dele perguntando o seu nome e se apresenta para ele. Então ele pergunta se ela já andou em um carro igual ao dele e ela responde que não, mas gostaria de dar uma volta. Então ele fala para ela entrar no carro com ele e já nem parece mais que ela tem um namorado. Dentro do carro, ele pergunta qual é o homem certo para ela. Ela responde que com certeza é ele e ele pergunta por quê. E ela responde que é por causa que ele tem um Corvette e parece ser um homem bem sucedido. Depois deles descerem do carro, o youtuber fala que vai tirar algumas fotos dela junto com o carro porque elas vão ficar muito boas. Ela concorda e ele tira as fotos para ela. Em seguida, ele pede para ela passar o número para ele. E quando ela fala o telefone para ele, na hora de salvar, ele fala que vai salvar o nome dela como garimpeira de ouro. A mulher sai toda sem graça e vai embora sem dizer uma palavra. E acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com o London que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai e qual o seu nome e fala que ela tá linda demais. Ela fala que está bem e que se chama Kay. London então pergunta para onde ela estava indo e ela responde que tem um compromisso e tem que estar em um lugar daqui a pouco. London fala que achou ela muito linda e que gostaria de conhecê-la melhor e se apresenta para ela. Em seguida, London pergunta por que ela está com tanta pressa e se ela não pode falar com ele há apenas 5 minutos. Ela responde que já disse que está ocupada e tem que ir embora. London então pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. E fala que ele não tem chance com ela e pede para ele desistir de falar com ela. Então London a deseja um bom dia e vai em direção ao seu Corvette C8. E na hora que a garota vê que o London está de nave e vê a máquina do YouTube, os olhinhos dela brilham e ela vai atrás dele perguntando se o carro é dele. London então fala que ele tem as chaves do carro e que o carro é dele. Então ela pergunta para onde ele queria levar ela. London então fala que estava tentando conhecê-la, mas ela falou que ele não faz o tipo dela. A garota fala que mudou de ideia e que agora ela quer conhecê-lo sim. Na sequência, London pergunta se ela tem mesmo um namorado. Ela responde que sim, mas ele não tá dando o que ela precisa. Ela pergunta se ele não quer o número dela. Ele fala que sim e chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. A garota, mostrando muito interesse em London, entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, London pergunta por que ela mudou de ideia. Ela responde que ele mostrou que ele é um cara bem sucedido e tem muito a oferecer por uma garota igual ela, e fala que vale a pena conhecê-lo. Porém, London responde que ele está procurando uma garota que queira ficar com ele não apenas por causa dos bens materiais, e que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro, e que ele pensou melhor e não quer mais sair com ela.
A garota começa a ficar brava e fala que é óbvio que ela só quer ficar com ele por causa do carro. E feio do jeito que ele é, uma garota igual ela nunca ia dar uma chance pra ele. London mostra a câmera pra ela que está gravando e fala que ela vai ficar famosa e manda ela descer do carro e ir embora. Ela desce do carro, mas acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Naya abordando essa garota em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela vai e se apresenta para ela. O youtuber fala que ela chamou sua atenção e ele teve que vir falar com ela. E fala que sua beleza chama a atenção de longe. A garota agradece o elogio. Então ele pergunta de onde ela é. E ela fala que é da Nigéria. Naya pergunta quanto tempo ela está em Houston e ela responde que já faz 1 ano. Em seguida, o youtuber fala que mudou para a cidade já faz 2 semanas e está tentando conhecer pessoas novas e fala que gostaria de tê-la como amiga. Então, ele pergunta se ela tem namorado e ela diz a ele que não. O youtuber pergunta por que não e ela fala que só está tentando relaxar e curtir um pouco. O youtuber fala que gostou muito das tatuagens dela e que ele gosta muito de tatuagens. Eles conversam um papo descontraído e ele pega o Instagram dela. Em seguida, ele fala que não vai fazer nada agora e convida ela para sair para relaxar com ele. A garota topa e aceita. Na sequência, ele chama ela até o seu Corvette para lhe mostrar o seu carro e deixa a garota muito impressionada. Depois dela entrar no carro, ele dá a volta e fala que ela é linda demais. Em seguida, dentro do carro, ele fala que ela realmente chamou sua atenção e fala que ela parece até uma modelo. Além disso, o YouTube pergunta para ela o que ela gosta de fazer e ela fala que gosta de ir em clubes. Então, ele pergunta com o que ela trabalha e ela fala que é analista de sistemas. Em seguida, Naya fala que ele está gravando um vídeo para o youtuber e que ele caça garimpeiras de ouro e que ela não foi interesseira e mostra a câmera que está gravando para ela. Ele fala que ela foi genuína e muito doce e que ela é uma mulher sensacional. Em seguida, ele chama ela para descer do carro para ele terminar o vídeo com seus inscritos. Na sequência, ele vai com ela na frente do carro e pede para ela dar uma voltinha. E vocês que estão assistindo o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Então, ele se despede dela e fala que depois vai mandar mensagem para ela, para eles marcarem de sair para beber. E dessa vez ela não foi interesseira. E me digam o que vocês acharam. O vídeo começa com o London abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai, fala seu nome e tenta se apresentar. Mas pela cara dela dá pra ver que ela não tá muito afim de falar com ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. E ela fala que sim e diz que ele é muito brabo. London então fala que ele também é brabo e pergunta qual o nome dela. E com a maior mal vontade, ela fala que se chama Ashley. Porém, ela sai andando e deixa London falando sozinho. Então, ele se despede e fala que onde ela estivesse indo, ele poderia levá-la no seu Corvette. E é aí que a mágica acontece. Olha na cara que a mulher faz quando vê que ele está de nave. Então ela pede para ele esperar e pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que tem as chaves e que o carro é dele. Ela então fala que ele pode dar uma carona para ela. Porém London a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado. Entretanto, a garota fala que o namorado dela não precisa ficar sabendo de nada. London então pergunta o que ele não precisa ficar sabendo. E ela fala a respeito deles estarem conversando.
London a questiona, dizendo que ela estava mandando ele ir embora e não queria falar com ele. Então ela fala que teve um longo dia e pede desculpas para ele. London pergunta a ela onde ela estava indo e ela fala que estava indo numa loja ali na esquina. Em seguida, ele fala que estava indo num restaurante almoçar e fala que eles podem almoçar juntos. A garota topa e aceita o convite de London e eles entram no Corvette. London então dá a volta e fala que ela é uma garimpeira e que ele vai colocar ela para correr do carro. Dentro do carro, London fala que se ela não está tendo um bom dia, ela não deveria tratar mal as pessoas. E ela concorda com ele e fala que ele tem razão. Em seguida, London pergunta se o namorado dela não iria achar ruim dela estar dentro de um carro com outro homem. Ela responde que não, porque ele não vai ficar sabendo. Então London pergunta se ele gostar dela e começarem a sair juntos, o que ela espera dele. Ela fala que ela é uma dama e quer viajar o mundo, fazer compras, ir ao salão de beleza e ser bancada por ele, já que ele tem muito dinheiro. Nessa hora, London abre o jogo e fala que ela é uma mulher linda e atraente, porém só tem um problema, que ela não é uma dama e sim uma gold digger, porque ela falou que tinha namorado e nem queria falar com ele, mas foi só ver o seu carro que ela esqueceu do seu namorado e queria sair com ele e gastar o seu dinheiro. London fala que ela é uma interesseira e mostra a microcâmera para ela que está gravando e fala para ela dar o fora do seu carro porque ele não sai com interesseira. E a Gold Digger acaba se dando muito mal. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com a sua BMW i8. Ele pergunta como ela está, mas ela fala que está ocupada e nem tem tempo para falar com ele. Nate pede para falar com ela só 2 minutinhos. Então ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, porém ela sai andando sem responder. Nate então vai em direção à sua BMW i8 e abre a porta da máquina. A mulher não resiste à máquina do youtuber e vai atrás dele perguntando o que ele vai fazer agora. Nate então fala que ele está tentando encontrar um restaurante para almoçar e pergunta o que ela quer com ele. Ela então fala que está tentando sair com ele para eles almoçarem juntos. Ele então pergunta aonde ela estava indo e ela responde que estava indo trabalhar. Nate pede para ela passar o telefone para ele agora e ela passa sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele pergunta de onde ela é, e ela responde que é de uma cidadezinha chamada Baltimore. O YouTube então fala que ele é de Houston e fala que está tentando conhecer novas pessoas aqui na cidade e por isso tentou falar com ela. Então ela pede desculpas e fala que não é da índole dela tratar as pessoas assim, mas que ela estava com muita pressa. Então, o Nate combina de almoçar com ela e fala que vai deixar ela escolher o restaurante. Ela não perde tempo e entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o Nate pergunta por que ela mudou de ideia e pergunta se foi por causa do carro. E ela responde que sim e fala na lata. O Nate então fala que pelo menos ela é bem sincera. Ele então fala que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer gastar sua gasolina com ela, porque ele não sai com garimpeira.
A garota fala que há minutos atrás ele estava afim dela e agora está dispensando ela. Ela fala que vai pagar gasolina para eles saírem para almoçar. Porém, o YouTube fala que já está decidido e que não quer mais nada com ela e pede para ela descer do carro. Ela então desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Naya, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá linda demais. A garota agradece o elogio e fala que está bem. Ele então fala que ela parece ser uma coelhinha de neve. Ele pergunta para onde ela vai e diz a ela para ela passar o seu telefone para ele. E ela responde que está indo embora para sua casa. Em seguida, ele pergunta por que ela está andando sozinha. Ela fala que seu namorado está trabalhando e sai andando e deixa ele falando sozinho. Então o YouTube se despede e vai em direção à sua Lamborghini e abre a porta da máquina. Magicamente a mulher volta e vem perguntando se o carro é dele. O YouTuber fala que é claro e fala que tem as chaves do carro. Então ele pergunta se ela gostou do carro e já andou em uma Lamborghini. Ela responde que não, mas gostaria de dar uma volta no seu carro. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e ela responde que se chama Kate. Ele pergunta se ela realmente tem namorado e ela responde que sim. O YouTube então pergunta se ela não gostaria de sair para beber com ele. Ela fala que aceita, mas que tem que ser um segredinho deles. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. E na mesma hora, ela entra no carro e fica achando que vai se dar bem com o YouTuber. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o YouTube fala que pensou melhor e não vai sair para beber com ela e não vai pagar nada para ela, porque para ele está óbvio que ela é uma garimpeira de ouro e que ela só veio falar com ele por causa do carro. Então ela fala que ele não precisa falar assim com ela. Naya então fala que no início ela nem queria falar com ele e depois mudou de ideia só por causa do seu carro. Ela fala que isso é passado e que agora eles podem sair juntos. Porém, o YouTube fala que não quer perder tempo com ela e pede para ela descer do carro. Ela até tenta usar o seu charme para tentar convencê-lo a deixá-la ficar no carro, mas o YouTube já tomou sua decisão. Ela desce e acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com o YouTuber London e hoje ele está novamente na caça à interesseira. Ele pergunta como ela está e onde ela está indo. Ela responde que está indo para o trabalho. Então ele se apresenta e fala que se chama London e de cara já pergunta se ela tem namorado. E ela responde que sim. London fala que gostou muito dela e fala que é novo na cidade, mas que ele não está conseguindo nem pegar um Uber. E pergunta se pode pegar o seu telefone para ela mostrar a cidade a ele e de repente tomarem alguma bebida. Porém, a garota fala que não e que ele quer sair com ela e nem tem um carro. E fala que se ele ao menos tivesse um carro igual a esse estacionado ali, que ela sairia com ele. Mas é aí que a mágica acontece. Quando a garota vê que o carro era dele, ela pede uma carona na maior cara de pau. Mas London pergunta o que está acontecendo e fala que ela agiu errado com ele e julgou o livro pela capa, achando que ele não tinha nada.
Mas agora que ela viu o seu carro, ela voltou para falar com ele. Ela pede desculpas e fala que realmente agiu errado, mas que não foi a intenção dela, que esse é o seu jeito. Mas London fala que ele está muito magoado e que ela agiu igual uma Gold Digger. Ela fala que do mesmo jeito que ele gostou dela, ela também gostou do carro e fala que ele sabe o que ela quis dizer. Mas o youtuber fala que as coisas não são do jeito que ela pensa e que ele não é assim. E mais uma vez ela está julgando sem saber. Mas a garota fala que vai embora e que não vai tentar explicar mais nada para ele. Então London fala que se ela quiser entrar no carro, que ela entre, que eles podem ter uma conversa melhor. E é claro, ela aceita na hora e entra na máquina do youtuber. Lá dentro do carro, ela fala que gosta muito do carro e que é muito confortável e até pesquisou o modelo na internet porque ela não sabia o nome. Então London fala que era só ela ter perguntado. Ele fala que quer ir a algum lugar para fazer uma refeição. Ela fala que conhece um restaurante muito bom, o melhor da cidade. Porém, ele fala que vai levá-la no McDonald's. Ela diz que para lá ela não vai, que ele tem condições de levá-la no melhor restaurante. O YouTube então diz que se ela quiser ir no restaurante, que ela irá ter que pagar. London fala que não vai mais insistir com ela, pois já ficou mais que comprovado o interesse dela e pede para ela descer do carro, mas ela fala que não vai descer. Então London desce do carro, abre a porta e chama ela de interesseira e fala para ela descer do carro, mas a garota insiste em dizer não. London, sem paciência, fala que se ela não descer, ele vai ligar para a polícia e vai fazê-la passar vergonha em público. A garota desce do carro e fala que ele é um otário e acreditou que ela ficaria com ele. Então ele manda ela ir embora e ela acaba se dando mal. Nesse vídeo, o Blue Ice fala que viu uma garota no quarteirão e vai esperar ela passar para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta como ela está e se ela torceu o tornozelo. Ela fala que sim, que foi por causa do salto. Então, ele educadamente ajuda ela a se sentar no meio-fim e presta a ela toda a ajuda que ela precisa. Então, ele pergunta de onde ela estava vindo e ela responde que estava indo para casa e que ia esperar um Uber. Então ele fala que pode dar uma carona para ela e levá-la para casa. E fala também que ela está sentindo dor e ela precisa se sentar e para ela não se preocupar em estar de saia. Então ele pergunta o nome dela e se apresenta. E fala que o carro dele está logo ali na frente e que ele pode dar uma carona para ela ou até mesmo levá-la no hospital. Ela fala que vai esperar um pouco para ver se passa a dor que ela está sentindo. Blue Ice fala que parece estar inchado e pergunta se ela andou muito hoje. Ela fala que não, que foi por causa que ela torceu o pé mesmo. Então ele fala para ela passar o telefone para ele, que ele vai buscar o seu carro e qualquer coisa ele liga para ela para ver se está tudo bem. A garota concorda e passa o contato para ele. Em seguida, Blue Ice se despede e vai até o seu carro e volta com uma super McLaren vermelha e para em frente à garota. E vamos ver se a garota vai ser interesseira ou não. Em seguida, como ele havia dito, ele desce do carro e vai até ela e diz a ela que vai lhe dar uma carona e ajuda ela a entrar no carro e depois pega o salto dela que ficou para trás.
Em seguida, Blue Ice deixa ela em frente à sua casa e nessa hora ele revela que ele é um youtuber e faz vídeo para pegar a garimpeira de ouro e que ela acabou de passar no teste e mostra para ela a câmera que está gravando. E fala que ela é uma mulher sensacional, que mesmo ele tentando dar em cima dela com uma McLaren, ela mostrou que dinheiro e bens materiais para ela não são importantes. Ela fala que está surpresa e que não esperava por isso. Então ele a elogia e fala que um dia eles podem sair para beber como amigos. Então ele se despede dela e a deseja melhoras e a deseja um bom dia. E entra na sua gloriosa McLaren. O vídeo começa com o Kai se passando pelo ingênuo morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota e pergunta se ela não teria alguns dólares para lhe ajudar, porque ele perdeu seu emprego, sua namorada e agora está na pior. A mulher fala que está sem dinheiro, mas que vai trocar seu dinheiro dentro da loja e pede para ele aguardar alguns segundos. Na sequência, ele fica esperando a mulher sair da loja. Enquanto isso, não esqueçam de se inscrever no canal. Em seguida, a mulher volta da loja e entrega para ele alguns trocados. O YouTube agradece ela e fala que ela foi a única pessoa que o ajudou. Ela fala que sempre, quando pode, ajuda as pessoas que precisam. O YouTube então fala que ela tem um grande coração. Ele então fala que ele era um grande empresário milionário e que perdeu todo o seu dinheiro e sua esposa divorciou dele e ele ficou sem dinheiro. Ele então fala que embora ele seja um sem-teto, ele gostaria de fazer amizades com ela para eles se conhecerem melhor. A mulher responde que eles podem ser sim amigos. Em seguida, ele fala que vai guardar os trocados dele no seu carro e a mulher vem conversando com ele. Ele então explica para ela que esse carro foi a única coisa que restou para ele das suas riquezas e que ele está pensando em vender e deixa a mulher muito impressionada. Ela fala para ele que o carro dele é muito bom e não sabia que ele tinha um carro de luxo como esse. Ele então pergunta se ela não quer conversar com ele dentro do carro e quem sabe pegar o número dela. A garota responde que sim e entra no carro com ele. E vamos ver como esse final vai terminar. Dentro do carro, ele fala para ela que está tentando superar tudo e que a vida tem altos e baixos como uma montanha russa. Ela fala para ele que vai dar tudo certo e que ele vai se levantar de novo. Ele então pergunta de onde ela é. E ela responde que ela é de Dallas, mas que tem muito tempo que ela tá na cidade. O YouTube fala que ele é de Houston e que está na cidade a negócios. Em seguida, ele fala que tem que dizer algo para ela. E pede para ela descer do carro com ele. Ele então explica que está fazendo um experimento social para ver se ela ia ser uma mulher interesseira ou não, e mostra para ela as câmeras. Ele então fala que ela passou no teste por uma mulher muito humilde e elogia as atitudes da garota. Ela fica surpresa e fala que não imaginava nunca que isso iria acontecer com ela, e ela achou que realmente estava ajudando o necessitado. Ele então convida ela para eles darem uma volta no Corvette. E daqui pra frente não se sabe mais do que rolou. Comentem aí o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com o nosso YouTube encontrando uma mulher enquanto ela caminhava. Ele a deseja um bom dia e se apresenta para ela. E pergunta o nome dela e a mulher diz que estava com pressa e que precisa ir embora. Ele insiste e diz a ela por que não pode ao menos se apresentar. E ela volta a dizer que estava com muita pressa e que precisa ir e continua caminhando. Quando então o YouTube aceita o não da garota e desiste e caminha até o seu carro. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher volta em direção ao YouTube e ela pergunta se o carro é mesmo dele. Ele diz que sim e pergunta se ela gostou do carro, que se ela não estivesse com tanta pressa, eles poderiam dar uma volta no Corvette.
E ela diz que adoraria dar uma volta no carro, que seu compromisso não era nada de urgente. Ele então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom restaurante e só ia perguntar se ela podia o ajudar. E ela responde que ela pode ajudá-lo sim. Ele então diz a ela que ela parecia estar com bastante pressa e que ele já estava pensando mal dela, já que ela voltou quando viu seu carro. Ele reclama que ela nem se apresentou a ele e diz que se chama Joel e que ela nem lhe disse o seu nome. Ela diz que o nome dela é Milha e adora carros de luxo. Ela diz para ele que ela ainda tem um tempinho sobrando e que eles poderiam dar uma volta. Joel então pergunta se ela não tem um namorado. E ela responde que não, que ela está solteira e que isso não é um problema. Joel então pergunta como que uma moça tão bonita não tem namorado. E ela responde que os homens que procuram ela não vale a pena nem dar uma chance. Joel então fala que ele é diferente dos outros homens e que ela vai perceber isso mais cedo ou mais tarde. Então, o YouTuber a convida para entrar no carro. Já dentro do carro, o YouTuber pergunta por que ela não se apresentou para ele desde o início. Ela responde que não conversa assim com qualquer pessoa. Ele diz que realmente deseja dar uma volta com ela, mas sabe que ela voltou porque ela é uma interesseira. Ela então pergunta se ele acha ela interesseira só porque ela achou seu carro bonito. E ele diz que sim, pois antes de ver o carro, ela nem deu a mínima atenção para ele. A mulher então se irrita e sai do carro. O YouTuber também sai do carro e pergunta se ela não reconhece ser uma garimpeira, que mesmo assim eles poderiam dar uma voltinha. A mulher vai embora e deixa o YouTube falando sozinho, e nenhum dos dois acabou se dando bem nessa história. E no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo YouTuber.